saiu de uma era industrial, não é, onde tudo se resolvia por um método, era mais simples, né? Nós chamávamos até de era cartesiana, e estamos avançando do industrial para o exponencial, onde tudo toma proporções gigantescas muito rapidamente, né? E no direito não é diferente. Sempre que casos repercutem no direito, aparecem ali milhares de advogados, juristas, promotores na internet para dar sua opinião. Temos o caso do tio Paulo, aqui no Ceará mesmo, uma nutricionista foi apalpada no elevador, isso tem repercussões nacionais, e as pessoas não entendem por que é que numa audiência de custódia, uma pessoa que apalpa uma mulher no elevador, ele sai, ele é liberado ali para responder o processo em liberdade. Quem mais sofre com esses comentários é o judiciário. Escuta-se muito, judiciário é frouxo, judiciário pega leve, protege bandido, e a gente entende que o judiciário, por mais que tenha um lastro ali na sua decisão, por meio de princípios, da própria hermenêutica que o senhor fala tão bem, ele não pode se distanciar da norma, não é isso? Então, eu queria que o senhor, dentro de uma perspectiva epistemológica, esclarecesse para a gente a diferença entre justiça e direito. Olha só, o pior nessas coisas, você falou aí sobre o protesto das pessoas, sobre a audiência de custódia, enfim. Quando essas pessoas são do direito é que a coisa fica mais grave, né? Porque quando eu fiz a luta, encabecei a luta pela presunção da inocência, e tudo isso está inserido nesse contexto, são 3 anos de luta, desde o fatídico dia de 16 de fevereiro de 2016, no final da tarde, quando o ministro Teori tirou do bolso do colete a decisão do habeas corpus, e nós lutamos contra isso. 60 e tantos por cento da comunidade jurídica era contra a presunção da inocência. Para as pessoas entenderem, comparem com a medicina, é como se 60 e tantos por cento dos médicos fossem contra os antibióticos. Quer dizer, as pessoas diriam, mas os médicos enlouqueceram. Por que ninguém disse que os advogados, bacharéis, etc., enlouqueceram? O grande problema nisso é que nós vivemos em tempos, né? Eu estou escrevendo agora sobre uma coisa chamada agnotologia. A agnotologia é a construção deliberada da ignorância. Então, parece que houve um projeto, porque burrice é ciência, né, de certo modo, porque dá para aperfeiçoar. As pessoas eram burras, mas hoje são super burras. É porque houve uma evolução. Então, de algum modo, a ignorância pode ser aprimorada. Então, quando as pessoas protestam com relação às garantias, é porque não é com elas, porque as garantias são fundamentais, as garantias são a grande muralha contra o Estado. O Estado é gigante, o Estado é grande, então as garantias são a nossa proteção. Essa é uma questão fundamental. Então, desde a aurora da civilização, a grande luta, né, das pessoas é, primeiro, dizer como as coisas são, dar o nome às coisas. O grande capítulo do primeiro grande livro de filosofia da linguagem, que é o Crátilo, é da justeza dos nomes. Primeiro, nós queremos saber como dar nome às coisas. Então, se você pegar o Gabriel Garcia Marques, ele, naquela pequena Macondo, as coisas ainda eram tão recentes que, para nós dirigirmos-nos a elas, ainda tínhamos que apontar com o dedo. Elas não tinham nome. O Graciliano Ramos, antes do Gabriel Garcia Marques, fez isso com os filhos de Fabiano, enfim. E está na Bíblia, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o logo suplanta o mito. Só que o direito, principalmente, o mito é que explica o logos. Veja, por exemplo, o que é verdade no direito. É um mito, verdade real. Livre convencimento. Todas essas coisas são míticas, mitos. E devia ser o seguinte, a ciência, o logos, você falou em epistemologia. Epistemologia é uma grande discussão no livro mais recente meu. Eurico em crise?
Isso que eu vou lançar agora no Rio de Janeiro, na quinta-feira que vem, lá na Emerge, ah, tem um verbete chamado grande, um verbete sobre epistemologia, para as pessoas entenderem o que é epistemologia, exatamente as condições pelas quais alguém pode dizer que algo é. Então, da aurora da civilização para cá, a gente tem tentado compreender as coisas, mas ao mesmo tempo viver em sociedade, né? Veja a modernidade, o direito interdita entre civilização e barbárie. Aí nós temos que saber como se interpreta, mas também temos que saber como se decide. E aí, como nos protegemos contra o grande, o Estado? Aí começa toda a luta, aí vem o Estado liberal. Então, nós vamos. E, ao mesmo tempo, não adianta só lutar contra a opressão do Estado, nós precisamos sobreviver. Então, nós temos a luta pela liberdade, mas a luta pela igualdade. Então, Sim. veja, todo o século XVIII, o século XIX, é o século de nós podermos não só trabalhar, mas dormir, e comer, descansar, enfim, todas essas coisas que vão nos levando ao século XX, que é o século em que afloram, depois de duas grandes tragédias, as liberdades, mas com fraternidade, com direito ao meio ambiente, direito à terra, direito a alimento. Aí vem as constituições transformadoras, né? Aí o direito faz esta caminhada, né? Do século XIX, uma certa perspectiva liberal, depois uma perspectiva da luta pelo social, aí vem a noção de Estado social, e depois o Estado democrático de direito, que quase nós perdemos agora aqui no Brasil. Então, essa é a grande luta. Então, surpreende no Estado democrático de direito que as eríneas, aquelas deusas da raiva, que se mudaram todas hoje, parte para o parlamento e parte para a internet, as eríneas, as deusas da raiva, né, do julgamento de Orestes, elas estão hoje aí, a voz das ruas, as pessoas que querem que pena de morte, etc. Todas essas questões parecem extemporâneas. Elas não deveriam existir quando nós temos o Estado democrático de direito. Então, a questão toda entre justiça, direito, etc., antes disso é civilização contra a barbárie, né?